Fala pessoal, tudo bem? Rogério da Team Master Cloud. Hoje nós vamos estar dando continuidade aí à terceira aula falando a respeito de configuração do Samba, tópico 301.2 da prova de certificação para LPI 300-100, LPI nível 3. Já trabalhamos alguns aspectos aí, alguns assuntos voltados para esse tópico, entre eles vimos aí toda a parte de gerenciamento de configuração, parte de registros, trabalhamos também a configuração de variáveis e alguns parâmetros, demonstrei a parte de server rules e a parte de security modes. Hoje eu quero mostrar para vocês um pouquinho a respeito dos parâmetros que são utilizados para você fazer a configuração de TLS dentro do Samba. A configuração do TLS hoje é necessária principalmente quando você vai ter alguma comunicação, como por exemplo com um serviço de um LDAP SAM, como nós vimos do back-end que você pode estar utilizando. Eu posso ter uma integração entre o Samba e o LDAP. E geralmente quando tem esse tipo de integração, é importante que você configure para que ele utilize também TLS, para que os dados que sejam trafegados entre as conexões, eles sejam criptografados. Então, para garantir que isso aconteça, é necessário que você habilite os parâmetros. Aqui eu já fiz a geração dos certificados, então se eu entrar aqui dentro do diretório TLS que eu gerei, vocês vão ver que tem aqui alguns arquivos, entre eles eu gerei o arquivo ITMC-CRT, que é o nosso certificado já assinado, ITMC Key, que é a chave do certificado, e aqui o certificado da autoridade certificadora. Para que você venha utilizar esses parâmetros aí, dentro do diretório etc samba, se eu pegar o meu principal arquivo de configuração, deixa eu voltar aqui um diretório, eu vou entrar no smb.conf e vocês vão ver que dentro do smb.conf eu habilitei as configurações voltadas para TLS. Então, em uma aba bem específica, eu adicionei o TLS Enable, coloquei ele como Yes. Adicionei o TLS CA File, onde eu apontei aqui para o etc samba TLS CA Cert. Então, o primeiro item eu estou dizendo que eu quero trabalhar com a opção do TLS. O segundo eu estou falando qual que é a minha autoridade certificadora que vai fazer toda a parte de validação dos meus certificados. O terceiro aqui, o Certifile dele, ele é usado como referência para você pegar e dizer qual é o seu certificado, o arquivo CRT. E por último, nós temos aí o Keyfile, que é utilizado para você dizer qual é a chave do certificado que você vai estar utilizando. Bom, uma vez que eu fiz essas configurações, coloquei aqui os três principais itens. Importante você saber que não tem apenas esses, tá? Vou salvar inclusive o arquivo aqui, ó. Vou rodar o comando do teste parm para fazer uma checagem dos parâmetros que foram passados. -vs, aqui ele vai trazer, ó, todo o meu arquivo, inclusive todas as opções que ele tem em suporte, tá? Então, dentro das opções que ele tem em suporte aqui, eu vou fazer um pipe grep, vou pegar TLS. Quando eu trago para você ver aqui, ó, a parte de TLS, então ele já trouxe algumas informações preenchidas, como por exemplo CA File, que é o que eu tinha colocado, que é o arquivo de configuração da autoridade certificadora, Certifile, e aqui nós temos um CRL, que é a revogação do certificado. Eu poderia também criar um arquivo para isso, para ele fazer análise de certificados revogados. Tem o diffhelm. Diffhelm, nós podemos utilizar também uma outra chave, que é a do diffhelm, para ele aumentar a segurança na checagem e na troca de informação entre as duas máquinas. TLS Enable é o que nós já havíamos colocado. Temos uma opção voltada para ele definir que file e depois a prioridade. Então, ele traz aqui, inclusive, que ele está trabalhando com prioridade normal, mas pode ser setado qual prioridade que vai estar trabalhando. E o peer dele, Verify Peer, que é onde ele faz a checagem a respeito dos clientes, né? Qual que é o método que ele vai utilizar
para fazer a checagem do lado do cliente também. Feito essas mudanças, eu vou salvar o arquivo, vou restartar agora. Vamos ver se não vai dar nenhum erro. systemctl restart smb. Só um minutinho. Prontinho. Então, restart realizado. Como nós já tínhamos visto aqui, ó, uma das opções que você pode utilizar também é o comando test_parm. Então, geralmente, usando o comando test_parm, você pode usar para verificar se tem algum erro em sua sintaxe. Temos também o comando do Samba_tool test_parm, que pode ser utilizado também para fazer essa verificação. Bom, finalizando esse capítulo aqui, ó, vou pegar minha máquina com Windows Server 2019. Dentro do Windows Server 2019, aqui ele cita exatamente algumas ferramentas que podem ser utilizadas para você fazer o gerenciamento do seu Samba. Nós vamos entrar até um pouco mais a fundo nessas ferramentas, mas destacando algumas dessas aqui, nós temos a possibilidade dentro do grupo de ferramentas da Microsoft, nós temos possibilidade através do próprio Windows fazer toda a gerência dos serviços que nós temos, seja dentro do Linux, utilizando o Samba, seja no Windows Server, utilizando o ADDC também, o ADDS. Então nós temos algumas ferramentas aqui, ó, que podem ser utilizadas. Se eu fizer o acesso diretamente ao Windows Administrative Tools, nós vamos ter algumas opções, como por exemplo, uma das opções que você pode estar utilizando aqui é o AD. Deixa eu pegar ele aqui. Ó, ADSI, Edit. Esse ADSI aqui, ó, é uma das ferramentas que você pode estar utilizando, principalmente para você fazer o que? Para trabalhar a parte de interfaces, Interface Editor, ok? Quando você faz uma conexão diretamente, aqui eu vou conectar direto à estrutura do LDAP do próprio Windows aqui, ó, porque eu não instalei o Samba lá ainda. Mas olha para você ver como que ele traz estruturado, ó. Aqui o default naming dele com text. Então, para quem já conhece bem o LDAP, estruturalmente ele traz para você toda a parte do DC, voltado para o domínio, IT Master Cloud DC igual a local. E depois ele começa a destrinchar aqui, ó, tanto nas unidades organizacionais como também no common name deles. Então, por exemplo, se eu pegar aqui dentro de User, Administrator, que é um dos elementos, eu poderia vir aqui e acessar, por exemplo, as propriedades, fazer toda a alteração de seus atributos diretamente pelo ADSI. Então ele permite, tá vendo? Toda a parte de edit atributos, como também caso você tivesse necessidade de fazer qualquer tipo de mudança interna aqui, você poderia mudar as opções fazendo edit, incluindo alguns valores internos ou até mesmo alterando as permissões diretamente. Outra opção que é bem utilizada para fazer o gerenciamento, que inclusive nós vamos estar utilizando também, é o MMC. Não sei quantos de vocês conhecem a ferramenta da Microsoft chamada MMC. O MMC, pessoal, ele é de Microsoft Management Console. Então, tanto você tem aí na parte de server, como também você tem nas versões do Windows Client, tá? Então, aqui, por exemplo, eu chamei o mmc.exe. Então, você consegue chamar ele aí, ó, mmc.exe. Ele vai trazer para você essa console. E de acordo com a console aí, você consegue vir aqui e adicionar novos snappings, que permite você fazer toda a parte de gerenciamento. O ADSI, por exemplo, ó, inclusive ele estava trazendo aqui para você. Se você pega aqui, olha lá, tá vendo na ordem aqui, gerenciamento de DNS, gerenciamento dos computadores, DSA, e temos aqui o AD
SEdit, ó. Então eu consigo adicionar, criar aqui um painel com todas as opções que eu necessito para fazer o gerenciamento, desde DHCP, DFS, GPOs, sendo gerenciado inclusive nessa máquina, como também gerenciando, certo, em outra máquina. Então, se eu pedir, por exemplo, adicionar aqui, quero gerenciar grupos e usuários, em qual máquina? Na máquina 10.1.1. Então ele tenta fazer a conexão nessa máquina 10.1.1, certo, para fazer gerenciamento de usuários e grupos. E assim por diante, cada um desses outros aqui, ó, ele vai permitir você fazer todo esse gerenciamento. Lá, vou adicionar aqui o Active Directory Domain Trust, vou pegar o ADDS mesmo e vou colocar também o gerenciamento aqui de computers, computador local mesmo. Ok. Aí uma vez que você dá ok, ele já traz para você aqui um painelzinho que você pode inclusive gravar com toda essa parte de gerenciamento. Então, temos aqui também a opção do MMC, que permite você fazer esse tipo de gerenciamento. É importante dizer, pessoal, que para o Windows, caso você venha querer utilizar esses gerenciadores aqui, ó, por exemplo, se você pegar o Windows 10, será necessário que você faça a instalação das ferramentas de administração remota, certo, para o Windows. Vou até pegar um link aqui, ó. Se você digitar RSAT, por exemplo, Windows 10, por exemplo aqui, ó, ele vai trazer download de ferramentas de administração remota para o Windows, que é o RSAT. Então o RSAT é uma ferramenta super importante para que a partir da sua própria máquina, a estação de trabalho mesmo, uma vez que você faz o download dele, ó, o RSAT ele tem um conjunto de recursos que vai permitir você fazer toda essa etapa de gerenciamento, tá? E por último, também não menos importante, nós temos aí o Microsoft LDP. Então, quando você usa o Microsoft LDP, ele te dá uma interface, que mesmo ele já traz o site da Microsoft, ó, traz uma interface onde você pode pegar e ter ferramentas para fazer toda a parte de administração exatamente voltada para o protocolo LDAP. Bom, vou pegar o próprio Windows 2019 aqui, ó, vou vir na RAM, vou chamar ele aqui ldp.exe. Para quem não conhece ele, essa é a tela que você pode utilizar para fazer toda a parte de conectividade e acesso. Então aqui o bind dele, que você pode passar o user, password de domínio. Vou pedir para ele fazer uma conexão na própria máquina 127.0.0.1, como aqui tem instalado o AD. Vou fazer a conexão direta, tá? Igual eu falei, quando eu subir lá dentro do Samba o domínio lá, eu vou poder fazer conexão direta na máquina lá, seja via SSL ou Connectionless. Faço a conexão, então aqui ele já mostra que a conexão é estabelecida, tá vendo? E ele já traz já todas as configurações, ó, tá vendo as informações que ele está trazendo, voltado principalmente para o LDAP. A partir daí você consegue fazer uma série de itens, como por exemplo, você consegue fazer searches dentro da base, fazer alguns testes, consultas, dá para você modificar algum tipo de registro, dá para você inserir novas informações. Então, esse LDP ele é uma ferramenta que permite, é um utilitário que permite você fazer toda a parte de operação dentro do LDAP, seja diretamente já implantado com Samba, ou no AD mesmo da Microsoft, o ADDS, Samba 4 ADDS. Ou então, se você tiver uma base LDAP também, ele permite você fazer toda essa parte de gestionamento dela. Então, já está presente aí, ou então você pode pegar e fazer toda a parte de download do seu sistema. Beleza? Bom, pessoal, então finalizamos aqui, ó, mais esse tópico, tá? Abordamos todos esses assuntos aqui do Samba, configuração do Samba, Samba Configuration, com peso 4, então esse aqui já tem um peso um pouco mais relevante. Passamos por todas essas opções, todos os tópicos aí.
Nós vamos entrar agora na próxima gravação da videoaula. Vamos entrar aqui com toda a parte de manutenção. Então esse aqui é um peso 2, acredito que 1 a 2 aulas dá para a gente abordar toda essa parte de manutenção 301.3 aí, voltado para o samba. Beleza? Grande abraço a todos aí, até a próxima.